Muito bom dia a todos aqueles que, de maneira tão generosa, participam desta nossa série de atividades acadêmicas, do nosso programa seriado Registros sobre Registros. Quero saudar o reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, a todos aqueles que aqui se encontram presentes. Peço licença para homenageá-los a todos em nome do Dr. Ricardo Felício Scaff, juiz de Guarulhos, que aqui se encontra, e no nome do Dr. Ulisses da Silva, que é assim, o nosso paradigma do registrador. Minha saudação também a todos aqueles que assistem nossa programação pela via da internet. Hoje nós vamos tratar do registro sobre o registro número 54 e nós tivemos um problema de sinal há já 48 horas com esse sinal oscilante da internet. Então fica, de algum modo, ajustado que se por acaso ocorrer de o sinal cair no curso da transmissão, nós prosseguiremos, isso será gravado e logo em seguida transmitido assim que o sinal se recuperar. Então, já de antemão, peço desculpas se esse problema, que não é da Uniregistral, é da sinalização aqui no estado de São Paulo, se isso vier a ocorrer. Faremos hoje, como de hábito, sorteio de 2 livros. Um para aqueles que compartilharem publicamente nossa aula enquanto ela estiver em curso. Será esse livro muito interessante de Russell Kirk, A Política da Prudência. Esse é um autor norte-americano de grande relevo, um autor contemporâneo norte-americano, que trata sobre a prudência política, ou seja, prudência na polis, na cidade. E este outro livro do meu estimado amigo, um dos maiores filósofos, se não o maior hoje no Brasil, grande conhecedor também da língua portuguesa e de outros idiomas, um grande tradutor, Carlos Noguet, A Suma Gramatical da Língua Portuguesa, gramática geral e avançada, que já está em segunda edição. A segunda edição já está esgotada. Nós é que estamos conseguindo ainda, porque temos alguns exemplares aqui. E este livro será sorteado para aqueles que, tendo assistido ao menos uma aula, que de algum modo me envergonha um pouco, para ser franco, mas ao menos uma aula, estejam inscritos na base da EAD, Educação à Distância, da nossa Uniregistral. Nós vamos continuar hoje o exame um tantinho aprofundado de algumas questões que me parecem relevantes, especialmente para fundar a independência jurídica do registrador. Na aula anterior, eu fiz observar aos senhores que nós podemos fundá-la, a esta independência jurídica, exclusivamente na lei posta, na Lei 8.935. Ótimo. Só que nós sabemos todos que se nós fundarmos na lei posta uma medida provisória, um ativismo judicial, ou quando não uma reforma legislativa, pura e simplesmente poderia tirar essa independência ao nada. É isto mesmo. Se nós confiarmos no direito posto, o resultado pode ser esse, uma estabilidade muito grande e uma insegurança. Poderíamos entroncar essa independência jurídica na natureza histórica dos registros, ou seja, considerar a história do registro e mostrar que ao largo do tempo, como o registro não nasceu hoje, a despeito de que alguns ainda seguem dizendo que o registro é uma realidade só brasileira, realidade dos nossos dias, etc., é uma realidade histórica, que deita raízes lá, ao menos no século V ou VI da nossa era. Estou tirando o ar, porque a internet está travando aqui, aí o áudio está pouco. Já saiu do ar? Tá. Laura, dá uma pausa aí no horário. O senhor tinha avisado ainda. Avisei? Eles me pediram para avisar. Isso que é prudência. Ontem foi o dia inteiro sem internet. Segunda foi metade do dia. Sexta-feira, metade do dia. Está atrapalhando bastante o nosso trabalho hoje. Por quê? Parece que é uma coisa na rua. Só que a gente tem 2 links, na verdade, aqui na LISP. A gente tem um que é da LISP todo e tem um da TV. Aí só que o da TV não tem falha, por conta do Mac e tal, então ele não dava pra gente
prover para todo mundo, porque podia ter um problema de informação, de servidor muito aberto e de ter. Então aí assim, ontem a gente lá em cima conseguiu trabalhar e ele colocou uma isolagem da rede. Mas são vários dias que está bem problemático. Deixa eu ver quais são as reclamações. O pessoal já começa a reclamar já, quer ver? Aconteceu alguma coisa segunda-feira às 10 horas da Certidão manhã. não está saindo, nada. Caiu tudo. Em São Paulo não teve. Depois voltou. Uma Nessa parte, segunda? na segunda manhã. Aí Depois não funcionou mais direito. Já na. mandou ontem uma foto da fibra toda. Aí falou que era rato, mas eu não sei. Toda a comida, assim, sabe? Aqui na rua eles estavam. E aí parece que a ACT não quis interditar aqui a rua durante o dia e eles iam fazer a manutenção só à noite. Então ficou o dia inteiro. E o link da TV dentro de casa. Mas tá bem complicado, teve que botar aviso, né, no site, dizendo que esse certidão tá saindo, porque... Lá na Paulista tem duas opções de... Aí a gente vai ter as duas para ter backup. Uma não funciona, outra funciona. Aí eles já estão até aqui. Aqui não tem, só tem aqui. O centro, o problema é muito provisionado para isso. Tem espaço, os prédios não tem espaço, não passa. É muito ruim. O prédio antigo, prédio, toda a tubulação. O centro tem. Às vezes tem trânsito. Mas assim, eu contigo, gente. Tá vendo? Alguma coisa acontece na minha casa. Eu tinha falado com ele ontem e a gente tinha um plano B de fazer lá no estúdio. Vocês iam ficar bem apertadinho ali, coração de mãe, auditório, restrito, porque ali tinha Não dá pra gente suportar. Todos conhecem o que é criado pelo pra cidade do interior. Nossa, parece. Assim, em frente Todo mundo. nossa, tem um cano lá em casa. Esse é o filho, né? Ah, não. Não, ele tá fica ali da natureza. Não, quer dizer que você tá sendo perto da araras, vamos usar de araras, mas eu tenho que contar, mas não é grama, né? Mas aí tem muita árvore em volta. Ai, que fofo. Pelo menos na metade. Ainda tem. Isso, acho que último saco de leite. tem um coqueiro bem na janela. Você tem incentivado o João a brincar de tem sabor. Ai, que brincadeira. As maritacas acabam também. Tem quando você quer. Eu faço uma apresentação de 80 horas. Eu me sentindo constrangida. Para enganar o público. Aonde? Era Ana Paula. Era Ana Paula. Era Ana Paula. Às vezes o doutor Ricardo não gosta de brincar. Era Ana Paula. Doutor Ricardo. Bom dia. Então pode entrar com calma aí. Começou, mas parou. Bom dia. Tá boa? Tá boa, querida. Tudo bem?
Bom dia a todos. Você está bom? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem? Bem, obrigado. Eu guardei pra você. Tava guardando. Imagina, por favor, que resolvi isso. Meu Deus, não tá aqui. Gente, não, vocês estão me constrangendo. Eu tive constrangimento. Eu sei que tá. Não. O lugar do Ademar. O Ademar Faltou só 2 pessoas pra aceitar lá. Não, de jeito. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Ó, eu já me coloco. Eu sou a terceira pessoa de que fica. Eu sou a quarta. Mas aí ele é bem pertinho agora de mim. A quarta. É isso, eu sempre falo. Eu sou a quarta. Empurraram ele aqui pra ele ficar pertinho de mim. Tudo jóia? Tudo tá bom. O senhor vai vir? Como está? Era você, né? Ficar pertinho de você. Sim. Aconteceu. Só um segundo e já vamos. Olha. Vamos estar reclamando aí já. Tá, todo mundo reclamando e eu estou dizendo. O que houve, o que aconteceu? Tá bom. Vamos lá. Um montão de gente reclamou aqui. Dia 24 de janeiro, tinha bastante gente no lugar. Porque como nós porque a gente Tô pronto, hein? Sim. ano passado foi dele. Não. Já avisei, já começo a dizer, ó, caiu o sinal, eu vou voltar só um pouquinho sobre o que eu tinha exposto. Porque se quando a vacinação é falhada, aí a senhora avisa, ó, a gente tem um problema do áudio. Tá. Da internet. Será que nem a saudação ninguém ouviu nada? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Começar tudo de novo. Era só um teste. Ó, tem telespectadora lá ali, ó, também na. Vou mandar o texto pra ela. Ai, cara. Não, fica aqui, ó. Aqui, ó. Fico olhando mais pra você. Gasta o foco. Porque se eu estiver aqui, eu tenho que fazer assim. Se eu estou assim. Olha que visão grande. Olha que visual, olha aqui, ó. Pra mim é um quadro de o luz do teto. Tá inspirado. Eu vi. Obrigada. Beleza, passei de processo. Eu vi, mas eu tinha falado. Eu não sei como Podemos, vamos lá. Treinar mais Novamente, minha saudação renovadamente inicial a todos aqueles que participam, sejam os que aqui se encontram fisicamente, sejam os que nos assistem pela rede informática, desta nossa série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, reapresento as minhas saudações. Hoje nós vamos ver a aula Registro sobre Registro número 54, sorteando 2 livros. A Política da Prudência, do Russell Kirk, para aqueles que compartilharem esta nossa exposição durante o seu transcurso, e esta obra extraordinária de meu estimado amigo, professor e filósofo Carlos Noguet, Suma Gramatical, para aqueles que estejam inscritos na base da EAD, da Uniregistral, da Educação à Distância da Uniregistral, com a condição, que sempre me envergonha um pouco, de que tenham assistido ao menos uma aula. Houve gente que assistiu uma aula só. Isso vai tirando um pouco a minha vaidade de ser professor. Parece que não chamo tanto atenção assim como eu gostaria, para ser franco. Mas muito bem. Vamos ver se agora vai. Eu quero
pedir desculpas da falha inicial do sinal. É um problema que não é aqui da Unregistral. Ocorreu, segundo consta, por uma ação de ratos no cabeamento aqui da rua. Mas vamos tentar. Eu sou de um tempo que havia candidatura do Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo. Ele sempre se candidatava e o lema dele, desta vez vamos. E toda vez perdia, não é? Mas vamos prosseguir aqui para ver se vai dar tudo certo. Bom, nós estamos tratando fundamentalmente da qualificação dentro do campo do princípio da legalidade. E na exposição anterior eu lhes disse que para que nós fixássemos bem o tema da independência jurídica do registrador, que para mim é um tema central, nós teríamos a possibilidade de considerar essa matéria no âmbito de 3 pilares, ou seja, vinculando-a a 3 pilares. O do direito posto, o da historicidade e algo um pouco mais aprofundado, que seria ligá-lo à virtude da prudência. Pois muito bem. O primeiro tema do direito posto é mais cômodo, não há dúvida. Basta recorrer ao artigo 3º e ao artigo 28 da Lei 8.935 de 1994 para nós resolvermos, do ponto de vista de fundamentação, esse tema da independência. O grave inconveniente de fixá-lo em disposições de legislação vigente é que essas legislações podem ser de uma penada revogada. Ou então, pura e simplesmente por um ato de ativismo judicial desconsiderado. Isso não é conveniente, portanto, que nós, se esse ponto é um ponto essencial, não é de todo conveniente que nós nos resumamos a apoiá-lo neste pilar. O pilar da historicidade é mais interessante, porque os registros têm, na sua formatação atual, ao menos uma descendência que data do século V ou VI da nossa era cristã, na medida em que nós possamos vinculá-lo como podemos ao notariado latino. Mas parece-me que é possível especializar um pouquinho o tema da historicidade e determos-nos naquilo que é mais fundamental dentre as várias funções ou saberes registrais. Ou seja, o saber registral ou a função registral não é só o da prudência, é preciso deixar isto claro. Há uma série de outras funções de natureza técnica também no registro. Mas não há dúvida de que o mais tipológico no registro ou pelo menos o mais importante, é o saber prudencial. E é desta prudência que nós vamos tratar aqui. A aula apresenta, a meu ver, mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na aula anterior, algumas dificuldades teóricas e vamos tratar de enfrentá-las o melhor que nós pudermos aqui. Muito bem. A prudência, já isso ficou dito, é um dos 5 hábitos intelectuais. Vamos lá. O hábito é uma qualidade que aperfeiçoa uma potência. Então, os hábitos aperfeiçoam potências. Se se diz que se trata de um hábito intelectual, significa que este hábito é uma qualidade que aperfeiçoa o entendimento, o intelecto. São 5 os hábitos que aperfeiçoam o intelecto, portanto, são hábitos imateriais. A sabedoria, que é a consideração das coisas a partir de razões eternas, de fundamentos eternos, fundamentos superiores. A ciência, que consiste num hábito demonstrativo a partir de razões inferiores ou razões naturais e que se dirige às causas, portanto é um saber do que é necessário por suas causas. O hábito da arte, que consiste na reta razão do fazer humano. A arte é isto, a arte não é o mesmo que liberdade de expressão. Hoje nós estamos vivendo aqui uma discussão muito interessante no Brasil, exatamente porque as pessoas confundem a arte, que é um hábito intelectual, com algo que é próprio da vontade, a liberdade. São coisas distintas. Liberdade de expressão é uma coisa. Hábito intelectual, ou seja, um hábito que reside no intelecto, significa que se submete a regras da razão. Não é por simplesmente fazer qualquer coisa. Uma parede vazia, pintada de branco, não é arte. É uma parede vazia pintada de branco.
Pode ser exercício de liberdade, às vezes de liberdade negativa, de liberdade excessiva, mas não é arte. Prosseguindo, o intelecto dos primeiros princípios, ou seja, o entendimento dos primeiros princípios, tanto os primeiros princípios especulativos, em que se fala aí mais especificamente do intelecto principiorum, intelecto ou entendimento dos primeiros princípios, mas inclui também o hábito da sindérese. A sindérese é o hábito dos primeiros princípios práticos. Agir o bem e evitar o mal. Esse é o princípio sinderético maior, intuído, como hábito do intelecto. E quinto destes hábitos ou virtudes é o hábito da prudência. A prudência é um hábito, ou mais exatamente uma virtude, porque pode haver hábitos viciosos. Os hábitos podem ser bons ou maus. A prudência é um hábito bom e, portanto, é um hábito virtuoso, é uma virtude. Da razão prática, que considera tanto o universal, primeiros princípios da ordem prática, normas de razão superior e de razão inferior. Esse aí é o tema que há pouco conversava com o nosso estimado Dr. Ulisses da Silva, a quem eu dedico o meu respeito pessoal e expresso aqui, sobre a necessidade do conhecimento do universal para bem aplicar as regras registradas. Eis aí que a prudência tem uma etapa em que ela considera o universal. Esse universal é tanto dos princípios sinderéticos, fazer o bem e evitar o mal, ou agir o bem e evitar o mal, o das razões superiores, próprias da sabedoria, e os da ciência, incluída aqui a ciência média, que é o registro. Isso faz parte do antecedente que nós chamamos de, podemos chamar aqui como desdobramento da premissa maior do discurso prudencial. Mas não só universal. A prudência também considera de modo particular a situação concreta do caso. E é nisso exatamente que ela mais se distingue da ciência. Porque a ciência tem por objeto algo necessário e universal. Ao passo que a prudência resolve o tema da situação concreta. É interessante, eu queria contar esse episódio, um testemunho pessoal muito interessante. Eu fui, já lhes disse, eu peço desculpas por essas referências de caráter pessoal, mas eu as conto aqui, não só em homenagem às pessoas que me deram essa ocasião de convivência, mas também porque acho que esclarece determinadas situações. Havia aqui em São Paulo um grande metafísico, provavelmente foi o maior metafísico que o Brasil já teve, chamado Alexandre Correia, pai do Alexandre Augusto Correia, que também foi professor da São Francisco. O velho Alexandre Correia, Conde, não sei se foi seu professor. Não. O velho foi professor também da Universidade de São Paulo, da Faculdade de São Francisco, na cadeira de Direito Romano e Filosofia do Direito. E ele dominava a ciência ética como ninguém. Eu estudei, já contei esse episódio aqui, durante 3 anos. Ele me recebeu para lições particulares na casa dele aqui em São Paulo, aqui na Martiniano de Carvalho. Aliás, com uma generosidade muito grande, sem me cobrar um único tostão, hein? Durante 3 anos eu estudei com ele, cerca de 3 anos. Ele dominava tudo da ciência ética, sabia a ética teórica de trás para frente, mas não era propriamente prudente. É interessante, essa passagem do geral para o particular, para ele era muito difícil. Ele não era um homem dotado dessa virtude da prudência, faltava essa experiência do concreto. Ele era um grande pensador, um grande metafísico, um grande teórico da ética. Então, essa é a diferença entre a ciência e a prudência. Alguém pode dominar toda a ciência e não ser prudente. Por isso, é uma coisa diferente saber como se faz uma coisa e fazer esta coisa. Podemos ter há uma série de exemplos disso. Um grande teórico da arte pode não ser um bom artista. Um grande conhecedor de teoria musical pode não ser um bom artista. Um bom jurista pode não ser um bom registrador. Não é? Quero saudar aqui o Dr. Ricardo Felício Scaff, a doutora Ana Paula Zomer, o Renato Nalini. Agora a gente não sabe quem é mais famoso, se é o Renato Nalini pai ou o Renato Nalini filho, não é? Bom, vamos prosseguir. Então, a prudência tem como destaque a circunstância de que se dirige à solução do caso particular, caso concreto. Ou seja, a prudência é a rata razão do agir em concreto.
Eu chamo a atenção aqui, a fazer um parênteses para fazer uma saudação especial ao José Eduardo de Moraes, registrador paranaense, aliás, uma cabeça privilegiada pelo nascimento do Felipe e do Miguel, 2 menininhos gêmeos, irmãos da Sofia, filhos da Daniele. Eu faço aqui a minha saudação e a faço neste momento porque o Moraes está estudando, está se dedicando a estudar o tema da prudência. E dizia, prudência é a solução do caso concreto. Digamos o seguinte, a prudência é um hábito que desemboca na solução do caso concreto. É isso mesmo. Aí está bem. Portanto, a prudência é a reta razão, é a regra racional do agir em concreto. E sua função no plano formalmente cognoscitivo é a de indicar a verdade prática, ou seja, o médio das virtudes morais, entre elas a justiça. Virtudes morais que não são cognoscitivas. Esse é o tema ao qual eu tenho procurado chamar a atenção. A virtude da justiça radica na vontade. Portanto, rigorosamente, ela tem que receber algum influxo, alguma iluminação intelectual, se ela quiser encontrar qual o seu objeto. Ou seja, o bem que se busca pela virtude moral, o bem da justiça, tem que ser indicado por uma virtude que a conheça. Não pode ser indicado pela própria virtude volitiva ou apetite racional, que é a vontade, porque essa virtude, enquanto tal, ela não é cognoscitiva. Ela não sabe onde está o direito. Ela só se inclina, olha, eu quero ser justo, mas preciso saber como ser justo. Para saber como ser justo, há necessidade de um outro hábito, e esse hábito é particularmente o hábito da prudência. De maneira que a vontade, potência em que radica o hábito da justiça, é um apetite racional, mas não essencialmente racional. Não é da essência da vontade ser racional. A vontade é um apetite que é racional por participação. O que quer dizer por participação? Que ela participa da iluminação intelectual que lhe é ditada pelos hábitos intelectuais e, em particular, pelo hábito da prudência. Assim, o discurso prudencial, ou silogismo prudencial, remata a sua fase cognoscente com um juízo de conclusão. E esse juízo de conclusão é o que nós chamamos de consciência moral. Bom, consciência moral, já sabemos, distingue-se da consciência psicológica. Eu tenho consciência psicológica, quer dizer, tenho a percepção dos meus atos. Penso o que penso, sei o que sinto, percebo o que vejo. Tenho consciência psicológica da minha ação. Isso não é a consciência moral. Isso é uma outra questão, outra designação a que se atribui também a palavra consciência. A consciência moral é o juízo conclusivo do silogismo prudencial. Ou seja, eu concluo o discurso prudencial por meio de um juízo. E esse juízo é o que nós chamamos de consciência moral, que é a consciência que nós examinamos, por exemplo, nos célebres exames de consciência, ou quando estamos deliberando para saber se devemos agir ou não. E decidimos, não, tenho que fazer isso, que isto é o certo. Bom, aqui está a consciência moral. Quando dizemos agir de acordo com a minha consciência, o que é dizer agir de acordo com a minha consciência? Agir de acordo com a consciência moral, ou seja, com aquilo que foi ditado do silogismo da prudência. Já antes se deixou dito, pois, que a consciência moral é o último juízo da argumentação prática. E ela consiste no vínculo entre um dado conhecimento e uma coisa ou caso, visando a uma ação áxio concreta. Situa-se a consciência moral em um estádio vizinho à reta eleição de meios e à fase preceptiva ou de império. Outro dia impugnaram essa palavra estádio, queriam que eu a substituísse num outro texto por estágio. Mas estádio, etapa, estágio, é tudo a mesma coisa. E acho que se nós ganharmos um pouquinho de vocabulário mais amplo é melhor. Então está certo, é estádio mesmo, está bem dito. Estádio vizinho à reta eleição de meios e à fase preceptiva ou de impérium, de modo que a aplicação de dados princípios, tanto especulativos quanto normativos, bem como de razões superiores, que são essas razões eternas que eu mencionei, e inferiores, que já foram objeto de conselho ou deliberação. O discurso prudencial, frequentemente, é muito rápido, não é? Tomamos uma decisão de atravessar ou não a rua, exercitando a prudência. Ele pode ser quase que fulmíneo, por assim dizer. Mas, às vezes, ele exige
uma larga deliberação, que tomemos conselho. Quantas vezes nós temos que tomar conselho sobre uma decisão? Ainda há pouco pedi a estimada Laura Porto que consultasse os universitários a respeito de um tema que eu tenho que decidir, estou me aconselhando. E isso faz parte de todo um discurso da prudência que pode ser um pouco mais lento. O juiz também, quando decide, trata de decidir um discurso prudencial. Trata-se, pois, de uma aplicação de princípios a ações concretas e singulares que a prudência impera executar. A prudência determina a execução de alguma coisa. Imperium prudentiae. O que se pode nomear prudência registral, na medida em que seja uma das espécies da prudência jurídica, lembre-se que eu tenho um livro chamado Prudência Notarial. Aqui nós temos uma prudência registral. Pode-se falar numa prudência judicial. Quando eu comecei a estudar, na década de 90, para ser mais exato, para ser mais honesto, foi em 1990, já era final da década de 80. O tema da prudência, eu comecei pela prudência judicial. O primeiro trabalho que eu fiz sobre prudência foi apresentado em 1991 em um congresso de filosofia em Buenos Aires. Foi a minha debutação em congressos internacionais. Levou-me a tiracolo o professor Zé Pedro Galvão de Souza, ele tinha nome, eu era e sou ainda um ilustre desconhecido, e me fez falar em Buenos Aires, e eu levei um trabalho sobre a prudência judicial. E eu confesso que não me arrependi desse trabalho. É claro que ele poderia ser, todos os trabalhos podem ser sempre melhorados, mas não estava de todo mal. Portanto, há uma prudência judicial também, como há uma prudência fiscal do Ministério Público, a prudência da advocacia. Essas são formas de prudência jurídica. Então, várias espécies ou partes subjetivas da prudência jurídica. E, por sua vez, a prudência jurídica é uma parte subjetiva ou espécie da prudência em geral. O que se nomeia de prudência registral atrai uma complexa congregação cognoscitiva, que vai desde o conhecimento de caráter universal, que diz respeito aos princípios e às leis da conduta, entre elas as regras humanas determinativas. Que são regras humanas determinativas? No plano jurídico são as leis, que aí se encontram. As leis que não sejam conclusivas do direito natural. Essas leis humanas determinativas são condicionamentos externos e variáveis para a ação. Por que variável? Imaginemos o seguinte: um advogado tem que contestar um pedido. E a lei fala que a contestação tem que ser apresentada em 15 dias. Aí muda a lei, diz que a contestação deve ser apresentada em 10 dias. Essa lei condiciona a atividade prudencial dele. Já não pode fazer em 15, porque é um condicionamento externo, que é essa lei que determina que seja em 10. Ou se ele tem o prazo em dobro, por exemplo, ele sabe que poderá exercer esse ato em 30 dias. Há um condicionamento externo e variável, portanto, que é o resultado das leis humanas determinativas, não das conclusivas, porque as conclusivas são as leis humanas que simplesmente declaram e concluem a partir do direito natural, ou seja, de uma lei anterior e superior a essas leis humanas. Bom, vai desde, portanto, princípios e leis de conduta, esse conhecimento de caráter universal, até um conhecimento de natureza particular, que então toca com as circunstâncias do caso objeto, é dizer, da ação ou omissão a que se visa. Este último conhecimento do singular é próprio da cogitativa humana, ou seja, o que se chama também de ratio particularis. O que é isto? Bom, trata-se de um sentido interno, aliás, importantíssimo, que, sob a influência do intelecto, do entendimento, capta os entes e os valores particulares. A cogitativa não é... Eu não vou aqui dedicar-me a tratar desse tema, que é um ponto muito espinhoso, eu vou apenas referir, já o terei feito antes. A cogitativa humana corresponde, embora com um caráter mais espiritualizado, àquilo que é a estimativa dos animais. Só que nos animais a estimativa é instintiva. O exemplo clássico é esse: um cordeirinho, mal acaba de nascer, começa a andar trôpego e vai tomar água num riacho. Se ele olhar e verificar a presença de um lobo, ele sabe que é um inimigo. Ou seja, ele sabe que aquilo é nocivo. Como sabe que a água é útil, ou seja, ele já é atraído para o alimento,
que é uma potência atrativa, que é, ele sabe qual é o alimento por meio da cogitativa, tá? Da estimativa no animal. E foge do nocivo sem precisar ser ensinado, não precisa de experiência. Isso é instintivo no animal. No ser humano não há esse instinto. Na verdade, o ser humano propriamente não tem instintos, mas ele tem impulsos, inclinações. E parte dessa matéria é objeto de um sentido interno, que é extremamente complexo, volto a dizer, não vou me dedicar mais do que essas observações sobre isso, que é o da cogitativa, que, como eu disse, está em paralelo com a estimativa dos animais. Importa, logo aqui, anotar a evidente, notória possibilidade de, por meio do saber prudencial, atingir-se a verdade. Mas, por igual, a possibilidade de, a propósito dessa verdade, obter somente uma certeza, que no tocante com o caso particular, seja a própria de uma argumentação sobre matéria contingente, é dizer, de uma conclusão apenas provável, dialética, na acepção de Aristóteles. Aqui vejamos, enquanto a ciência conclui sobre o necessário universal e de maneira demonstrativa, a ciência vai às causas e trata de demonstrar, a prudência faz parte de uma argumentação dialética, que pode ser mais ou menos provável, mas sempre dialética. Dialética no sentido aristotélico. Para Aristóteles, a dialética significa o provável, indica o provável. Nada a ver, portanto, com o termo dialética utilizado por Hegel, pelos hegelianos e pelos marxistas, que consiste numa síntese ou síncrase dos opostos. Isso é uma coisa diversa da dialética em sentido platônico e aristotélico. Dialético, para Aristóteles, volto a dizer, é aquilo que é provável. A conclusão dos discursos prudenciais é sempre provável, porque é sempre relativa ao particular. De um lado, o conhecimento humano sensível, que é o conhecimento humano sensível, aquele obtido pelas potências materiais, portanto, que têm repouso ou radicam no composto humano, alma e corpo, as potências que são materiais sensitivas e cognoscentes, aquelas que são objeto dos sentidos externos, os 5 sentidos externos, pelo menos que temos, ao menos são estes 5, e mais as potências ou sentidos internos, potências sensitivas internas, que são a memória, a imaginação, o senso comum e a cogitativa que nós acabamos de referir. Num dos livros que nós andamos sorteando aqui, aquele livro de introdução às artes do belo, do Etienne Gilson, ele diz que não é possível alguém apreciar a arte, ter noção do belo, sem que haja imaginação. Veja o papel do sentido interno até para a captação do belo. Mas prossigamos aqui. O conhecimento humano sensível pode conhecer os entes particulares, mas desses entes não pode conhecer as essências individuais, ou seja, a quididade desses entes. De outro lado, o conhecimento intelectual, hábil exatamente a apreender as essências, é para isso que existe o entendimento intelectual, sempre voltado a conhecer a essência, ou seja, aquilo que é uma coisa, não consegue apreender essas essências individuais. Ou seja, o intelecto não consegue apreender a essência individual, embora consiga apreender a essência das coisas, enquanto universal. Daí que a retidão do saber prático se ache não em sua conformidade com uma obra transcendente. Ou seja, o que é o transcendente? Aquilo que transcende o agente, aquilo que vai além do agente, que vai para fora do agente. Quer dizer, aquilo que o ultrapassa. Mas essa retidão está apenas conformada ao princípio diretivo do ato racional. Um argumento prudencial se diz reto quando ele está de acordo com o princípio diretivo. E a conclusão só pode ser provável. Não há forma de dizer que a conclusão será assertórica, categórica. Para mais e não bastassem essas dificuldades, calha ainda que as normas de conduta não se apresentam como abstrações, ou seja, separações com suficiente plenitude de sentido, mas como enunciações de um dever ser, cuja exata compreensão não pode prescindir da experiência vital. Isso é fundamental.
nós pegamos uma determinada norma e ela é tão densa que a plenitude do seu sentido frequentemente nos escapa, porque nós temos que compará-la com as situações concretas. Uma pequena mudança nas circunstâncias factuais pode alterar a direção e a aplicação dessa norma. Por mais genéricas e confirmadas que sejam. Tomemos, por exemplo, a proibição do homicídio de inocentes, que está no nosso Código Penal também, no artigo 121 do Código Penal. Quando começamos a aproximar essa norma universal, que parecemos compreender muito bem, de situações concretas, vamos tendo mais e mais dificuldade de verificar a sua aplicação. Mesmo ainda no caso, por exemplo, que é o meu caso, de ser como sou, absolutamente avesso a todo caso de aborto voluntário, aborto direto, sou completamente contrário a isso, tenho de conceder que é mais fácil sustentar e argumentar a proibição do homicídio de alguém que já nasceu do que sustentar o não cabimento, também absoluto a meu ver, do aborto. Vamos um pouco além. Vejam a dificuldade que é julgar se o duelo ou a tourada são potencialmente violadores da proibição do homicídio. Porque nós estamos um tanto distante dessa regra abstrata. Então, a regra, por mais se formule, ela tem uma plenitude de sentido que demanda muito esforço intelectual e demanda frequentemente o papel da tradição. Nós não podemos imaginar que Aristóteles, sendo como o segundo maior pensador que a humanidade já conheceu, fosse totalmente incapaz de compreender que a escravidão era um mal. Por que ele não compreendeu isso na altura? Porque hoje para nós é mais ou menos claro em virtude da tradição de problemas e soluções. Não era tão claro assim ao tempo que Aristóteles viveu. Dada exatamente esta plenitude e essa densidade das normas de dever de conduta. Está agora uma editora aqui brasileira está lançando, espero que lance efetivamente, a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. São vários e vários tomos, explicando dedicadamente cada um desses deveres, de tal sorte que fazendo distinções e contradistinções que nos mostram o imenso mundo que há por debaixo de uma simples proibição, como exemplo, não furtar. O que isto representa. O mundo de coisas que debaixo de um preceito que é aparentemente claro, compreende uma plenitude imensa de situações a distinguir. Pois muito bem. Isso não pode prescindir, como eu disse, da experiência vital, da experiência de vida. A prudência, em todo o seu gênero, é uma virtude essencialmente prática, que vale dizer, em palavras de um autor contemporâneo, é a arte de viver retamente, e tal como se deve. Quem vive retamente e tal como se deve é um homem prudente. E já agora, especificamente, a jurisprudência, e notem que a palavra jurisprudência é exatamente composta da expressão prudência, e na jurisprudência se deve incluir a prudência registral, desta pode dizer ser a arte de decidir juridicamente de modo reto. Jurisprudência é, portanto, uma arte, aqui a palavra arte é tomada de maneira mais extensa, de decidir de modo reto. A prudência registrária, ou em outros termos, o exercício do saber prudencial próprio do registrador, saber este que não afasta o concurso de outros tipos do saber jurídico, entre eles o saber técnico. Eu tenho observado muito isto. Ultimamente se tem dado muita atenção à função jurídica do registrador, que é sem dúvida importante e central, mas ignorando-se que ele exerce outras funções. Uma função receptora de documentos, a função de prenotar, a função de custodiar documentos, a função de inscrever, a função de dar publicidade, expedir certidões, a função de conservar esses documentos, a função de gerenciar administrativa e financeiramente o ofício de que cuida. São funções técnicas e são funções registrais. Pretender limitar ao registrador a função prudencial é evidentemente um equívoco, é mutilá-lo.
É como dizer que, mais ou menos, como o ser humano tem como a sua potência principal o intelecto, dizer que o mais não interessa. Então vamos tirar toda a função motriz, função da afetividade, função da vontade, porque uma é mais importante. Não é assim, é um conjunto, é um complexo de funções que complexo esse que é exercitado e de que é titular o registrador. Mas a prudência registral conclui no plano cognoscitivo, como já dissemos, no juízo da consciência. Atenção para isso, esse aqui é o ponto central. O império subsequente a esse juízo e a obra ou opus sucessivo, portanto, tanto o império, o preceito, registre-se, não registre-se, e a obra, o registro ou a devolução do título, constituem um ato posterior, um posterius, à conclusão do discurso prudencial. Notem isso. A prudência é perfectiva do actante, prudência é perfectiva do agente, e não de uma obra que o transcenda. Aliás, essa obra é, em rigor, indiferente para o tema da prudência. Ele só impera. Prudência só impera. A fase executória não lhe diz respeito. Assim é que, tratando-se de um conhecimento prático, tal é o direito, a consciência diz diretamente respeito à ação. Melhor dizendo, rexios, operação, porque é algo interno. Embora se reflita no opus, que possa acaso resultar dessa operação. Melhor falar aí em operação do que em ação. Ora, sendo a consciência, portanto, um conhecimento de princípios e leis, lei natural, leis positivas, circunstâncias reais de cada caso, conhecimento aplicado a este caso, tem-se que o sujeito agente deve conhecer o fim da ação, finis actionis, e os meios para a consecução desse fim, media ad finem, meios para o fim. Versando-se ações contingentes, como é próprio do discurso prático prudencial, por destinar-se a bens concretos singulares, tem-se exatamente definida a circunstância de que essas ações, por serem contingentes e não necessárias, pois, não são impostas inelutavelmente a quem julga. Sabe o julgador, esse é o ponto, que tem a liberdade de eleger, que tem a liberdade de escolher, que tem a liberdade de decidir se deve ou não deve agir, que tem a liberdade também de decidir de que modo deve agir. Não só se deve ou não deve agir, mas de que modo deve agir. Vou dar um exemplo simples. Procura o registrador, já vim fazer uma escritura aqui. Ele não deve agir, não fará a escritura. Entendeu? Vai ao notário, eu quero fazer aqui uma ata notarial, num caso que seja de escritura. Ou seja, ele decide que vai agir, mas escolhe o modo que vai agir. Mesma coisa o registrador. Quero praticar tal ato, sim, é aqui no registro. Quero fazer por meio da averbação. Não, isso aqui exige registro. Decide também o modo como se fará. O modelo da independência jurídica do registrador, como foi antecipado, molda-se no Brasil ao direito posto. Já ouvimos. O notário e o oficial do registro são profissionais de direito. Profissionais de direito, essa expressão é uma expressão classicamente referível ao exercício das artes liberais. As artes podem ser liberais ou servis. As artes liberais são as artes próprias do homem livre. As artes servis são as artes crematísticas e, sobretudo, submetidas à ordem ou a hierarquias. Um marceneiro, um carpinteiro, um pedreiro exercem a arte serviço. Diversamente, um jurista, em qualquer que seja a sua profissão, quem detém o ofício de jurista, exerce uma arte liberal. Propriamente, estas artes liberais eram já tradicionalmente conhecidas desde a Idade Antiga, mas se robusteceram na Idade Média com a divisão das artes do trivium e do quadrivium. Algumas vezes nós sorteamos aqui o trivium da irmã Miriam Joseph. O trivium que se estuda a gramática, a retórica e a dialética ou lógica. E propriamente o direito está incluído aqui nesse conjunto. Não só, esse é o ponto interessante, não só teoricamente, mas na história do Ocidente, na história de Roma, do Império Romano, nós sabemos, já existe aqui, que mercê de duas determinações de Justiniano,
fecharam-se várias escolas de direito, se é que podemos falar de escola naquele tempo, antes da Idade Média. Essas escolas desapareceram, a não ser em 3 lugares que foram autorizadas por Justiniano: Roma, Jerusalém e Berito, que agora é Beirute. Logo a de Roma se fechou, então sobraram só 2. Os juristas, não tendo, aqueles que tinham vocação para o direito, não tendo onde se acolher, onde estudar, se dirigiram às escolas do Trivium. Escolas essas que eram congregações quase sempre em mosteiros, por isso que se fala em escolas monacais, porque os mosteiros guardavam ainda, eram aqueles que custodiavam os escritos que vinham da Idade Antiga. Nós estamos falando numa época em que não havia ainda imprensa nem nada, esses livros estavam a ser guardados. E nesses mosteiros, além da função dos monges copistas, que passavam a vida copiando para salvar, porque esses documentos tinham um prazo de sobrevivência muito pequeno, então eles passavam a vida copiando. E guardavam também escritos antigos. Então, essas escolas acabavam se formando vários daqueles que tinham alguma vocação de natureza intelectual, e entre eles se reuniram os que tinham tendência jurídica. E é interessante que, então, vai se formando de tal modo uma corporação importante nesse campo do direito documentário, como eram os notários dessa época, que entre as modalidades do latim que se falavam nesse período, criou-se uma expressão que era o chamado latim tabeliônico, que era o latim próprio dos tabeliães, que conheciam muito mal o latim clássico, falavam o latim a seu modo, mas que tinha o seu modo de escrever já até mesmo estereotipado. Havia um latim estereotípico que era próprio dos tabeliães. São os profissionais de direito, ou seja, que detêm a arte liberal, porque é uma arte própria do homem livre. Embora muitas vezes se fale em tom de brincadeira, mas algumas vezes nós encontramos, lamentavelmente, isso, que alguns interesses crematísticos, ou seja, interesses de lucro, possam, às vezes, imiscuir-se nessa tarefa dos homens livres. Há um autor chamado Vizcaíno Casas, que no livro Os Revés do Direito diz que, fala do notário, que os notários dizem que os notários dão fé pública. Não é verdade, cobram fé pública. É uma brincadeira, naturalmente, mas que aponta esta crítica que às vezes se dirige, na maior parte das vezes sem razão, mas algumas vezes com razão, a esta mescla do interesse crematístico nas atividades que são liberais. Em todo caso, todos nós necessitamos do vil metal, e há uma legítima conveniência e dignidade em que os registradores e notários sejam retribuídos pelas funções que exercitam. Eu sempre me condói lembrar da situação dos registradores civis no Brasil, que estão asfixiados por uma política, com devido respeito, de menor responsabilidade e menor prudência no que toca com a gratuidade. É preciso aqui considerar esse ponto. Muito bem. De acordo com o artigo 28 da Lei 8.935, os registradores e os notários fruem de independência no exercício de suas atribuições. Esse modelo está fundado em uma sólida teoria dos saberes jurídicos e corrobora-se pela tradição. A tradição é importante considerar, não é algo estático. Ao contrário, a palavra tradição vem do latim traditio, traditionis, que significa entrega. A tradição supõe sempre uma via dinâmica, mas é a tradição que nos impede de sermos ainda bárbaros, de sermos primitivos, porque não for a tradição, nós teríamos que começar tudo de novo, tábula rasa, não saberíamos sequer falar. Se, pois, esse modelo se afeiçoa ao direito posto no Brasil, incluído o constitucional, não por isto a independência jurídica do registrador deixa de ser, especialmente, resultante do status de uma qualificação definidamente pessoal, da consciência, e, portanto, assentado em sua liberdade, que se espera bem formada. A consciência é definidamente pessoal e tem um dado atributo de senhorio quanto às ações contingentes. Ou seja, eu posso ou não fazer alguma coisa e posso fazê-la de um determinado modo ou de outro. Sei que sou livre para isso e respondo pelas consequências do ato que pratico.
Assim é que a supressão da independência pessoal importa no perdimento da possibilidade de formar consciência no agente. No plano da independência jurídica do registrador, suprimi-la implica alterar o caráter prudencial próprio da atividade, convertendo-a em mera função poiética, ou seja, do grego poiesis, técnica. Fala-se em factividade, ou seja, do fatio, de fazer meramente, sob o comando de terceiros. Decidir, pois, que futuro haverá para as instituições do registro, e não menos para das notas, né? É escolher como faz quem se adverte responsável pelo tempo que passa, em vez de ser um joguete das circunstâncias. Se essas instituições detêm liberdade jurídica para a sua atuação dita jurídico-profissional ou liberal. Sem essa liberdade, para além de não termos já presentes essas instituições mais outras, correm risco de, com a morte dessa independência, morrerem também a autonomia de vontades e a propriedade particular. Os registros públicos e as notas são meios para o exercício da autonomia privada e para a garantia das liberdades mediante a propriedade particular. Há sempre um risco nas decisões. É verdade, isso é verdade. Mas é esse risco exatamente o que mais valoriza a liberdade. Muito bem, eu acho que essa aula tem a sua densidade, penso que é uma aula a que aqueles que queiram meditar sobre isso, julgam que isso convém aprender, precisam efetivamente estudar, não basta simplesmente ouvir isto, é preciso meditar, digerir isso que está aqui, né? Não dá para ler isso como um romance, aliás, como romance seria péssimo, mas enfim. Doutora Graziella, vamos... Ainda não. Então vamos esperar um pouquinho. Mas vamos lhes contar que estive agora em Curitiba, na semana passada, em um congresso da Associação dos Titulares de Cartório de Curitiba. Lá estive com o Zé Eduardo de Moraes, com o Fidelis, com o João Norberto, com o meu estimadíssimo amigo Tiago Estrela, lá da presidente da ATC do Maranhão, com a doutora Mônica Dalla Vecchia, mulher do meu estimado amigo desembargador Fábio, que é corintiano. O Fábio é corintiano. E com outras eméritas autoridades do pensamento registral. Foi um congresso muito valioso, muito bem organizado, a recepção à maneira paranaense, com muita principesca, enfim, me senti ali tratado muito melhor do que mereço. Nesta semana vou a Recife participar do CONARCE, que será lá em Recife, do Registro Civil, falar sobre a normativa mínima do Registro Civil. Na outra semana vou a Belém do Pará, participar de um workshop lá. E em 2 dias tem a pretensão de ouvir-me 4 vezes. Eu teria que fazer 4 palestras lá. Vamos ver como eu me saio. Não é uma coisa muito simples, mas enfim, é um teste para a minha tentativa de sobrevivência nesse difícil campo do pensamento registral. E na semana seguinte volto ainda a Curitiba, desta feita para participar de um seminário de protestos. E aí eu falarei sobre responsabilidade civil e disciplinar dos tabeliões de protesto. Que, na verdade, é um tema que abrange também todos os registradores e os notários, não é? Não veio ainda. Não veio ainda? Não está indo, ai meu Deus. O que a gente faz? Não, fazemos o sorteio depois. Não, fazemos... Com os alunos eu tenho. Mas com os alunos... Qual do EAD? É. Então fazemos o seguinte, sorteamos e o outro se sorteará posteriormente. Agora a gente faz a Uniregistral não pode dar fé pública, mas se supõe que agirá com a legitimidade. Só o reitor. O reitor pode, mas não na função de reitor, na função do registrador. Mas sabe-se da seriedade disso. Então vamos lá, o sorteio do livro do Noguet, A Súmula Gramatical, 2ª edição já esgotada. Felizmente, eu acho uma boa notícia para a indústria do livro no Brasil, não é? Quer dizer, que a 2ª edição já está esgotada.
Então são 455 alunos, 267 elegíveis. Sim, vamos naquela lá. nossa regra aqui no Ciberbônus. É verdade. Eu também. 111. Número bonito. Maluf. Paulo de Tarso Garcia Muniz. Paulo de Tarso Garcia Muniz, Dr. Paulo, meus cumprimentos, acho que gostará seguramente desta preciosa obra do Noguet. E repito, esse livro do Russell Kirk será sorteado oportunamente pela administração da nossa ONU Registral. Eu quero, ao terminar esta nossa aula, foi um pouquinho densa, agradecer a atenção de todos, a presença de todos. Também saudar aqueles que nos assistiram pela via informática e agradecer ao Dr. Francisco Raimundo, reitor desta Universidade Corporativa do Registro, pelo apoio que tem dado a esta nossa série. São 54 aulas já proferidas. Se nós imaginarmos que se trata de uma aula por semana, isso corresponde a um ano. Nós tivemos só uma semana em que a aula não foi ministrada, que foi a semana entre o Natal e o Ano Novo. Que é uma conquista em um curso. É possível sortear? Olha aí, tá vendo? Graças ao meu falatório conseguiu. Vamos lá, sortear o Russell Kirk, A Política da Prudência. Tá ótimo. Então vamos lá, entre 40 pessoas compartilhadas, mais o pessoal aqui. Então, número 16, Alessandro, EAP. Mas é uma empresa. É uma empresa. Tem sorte, hein? Muito bem. Então, A Política da Prudência, meus parabéns aí à empresa. E aproveito então para despedir-me de todos, porque agora vamos gravar a aula. No mês de novembro, a Uniregistral estará mudando de sede, vai instalar-se numa, usei há pouco a palavra principesca, eu fui lá ver outro dia, uma sede realmente principesca. Eu quero parabenizar o Dr. Francisco Raimundo pelo descortino de adquirir esta sede para a Arispe, que é a mantenedora da nossa Uniregistral. E a Uniregistral vai para lá também. De modo que no mês de novembro, em vista dessa mudança, nós temos de apresentar aulas gravadas. E, sendo aulas gravadas, nós só vamos poder fazer sorteio de livro para aqueles que estiverem inscritos no EAD, não para o compartilhamento, porque seria impossível fazer isso nessas circunstâncias. E vamos começar a gravar a partir desta quarta-feira uma aula em seguida a esta aula. A única coisa que se faz aqui é mudar a gravata. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus deixar.